Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graça a Ele, a essa paz, este amor, a Deus nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse Deus de amor, que nada existe fora desse amor. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus de amor. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma Estudando Vida Além da Vida. Nós somos do Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, o GK. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não esqueça de adentrar no nosso grupo. Escreva aí, dá um like, assista o nosso trabalho. Nós estudamos o mundo espiritual e o mundo material. Para isso, nós usamos os livros de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos o nosso lar completo. Agora estamos gravando Os Mensageiros. Hoje gravaremos o capítulo 25, que é o efeito da oração. O anterior, nós gravamos a oração de Ismália. Vamos fazer uma memorização. Então, quando Aniceto recebeu o pedido para elevarem seu pensamento em oração, para fazer a prece, ele então estendeu as mãos para nossa irmã Ismália e disse a ela: eu ofereço essa oportunidade. Porque Aniceto sabia que era um espírito mais evoluído de todos que estavam ali. E ela então, sem fazer rogado, levantou as mãos ao céu e começou a orar. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade. É o que nós devemos fazer. Agradecer a Deus pela nossa existência nesse universo. Por qualquer coisa de bem que nós fazemos. Porque nós fomos criados para fazer o bem, para evoluir para a felicidade, não para ficar estagnado. Lembra que eles estão numa enfermaria que tem mais de 3.000 metros, 1.980 enfermos, internado, adormecido. Dorme o sono da indolência. Segundo o nosso irmão Alfredo, a maioria desses, 1.600, são os materialistas. Aquele que pregaram a vida toda, que vida é do túmulo, é do berço ao túmulo. Acabou, já era. Nada existe depois da vida. A outra parte, são os religiosos. Porque os religiosos pregam que morrendo, nós vamos dormir no túmulo, esperar Jesus voltar. Porque o Jesus da igreja, ele foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. E no dia que ele voltar, segundo a igreja, ele vai desfazer tudo que ele pregou. Só porque a igreja quer, sabe?
Ela tentou, criou 600 anos, pregou, quis que a Terra ficasse quadrada. A Terra não ficou, não. A Terra continua redonda até hoje. Ismael, então, agradece pelos trabalhadores que ali estão, por aquele grupo especial. Porque Ismália, Alfredo, aliás, Ismália, André Luiz, Vicente e Niceto, eles eram visitantes. Era uma oportunidade que Deus havia preparado para eles. Então, naquela inebriante, envolvido naquela energia de oração, André Luiz disse que viu que a Ismália deu um intervalo, ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele ficou perplexo. Percebia que Ismália não dava mais nem para reconhecer mais ela. Ela brilhava uma luz diamantina, um azul como nunca ele tinha visto. E as irmãs que acompanhavam ela também emanavam uma luz, um pouco mais fraca do que a dela, mas da mesma assim, coloração. Olhou para Aniceto. Aniceto, uma luz brilhante lilás, refletia todo o seu corpo, areolado por uma luz. Olhou para Alfredo. Alfredo tinha uma luz enverdeada. Mas as cores do mundo espiritual, nós não temos palavra para escrever. É uma cor, é parecido com a nossa, mas é super, mais viva, parece viva, é luz. Ele então olhou para os trabalhadores, alguns refletiam algum pouco de luz. Tinha trabalhador que nem luz tinha, mas a maioria tinha sim. Olhou para Alfredo e para ele, aquela luz que brilhava lá no umbral, lembra? Que Aniceto pediu para eles pensarem em apagar a luz para atravessar o umbral, para não humilhar os nossos irmãos trevosos. Ele olhou, retiu que aquela luz refletia do seu rosto. Então Ismael, continuando, disse: Senhor, que essa luz que cai sobre nós possa, Senhor, ser dividida a esses nossos irmãos que dormem o sono. Então André percebe que começa a cair uma chuva de prata com focos de neve, mas de luz. E esse, quando caíam neles, retornava agora como uma bolha de luz. E automaticamente sobre um dos enfermos que adormecia e caía na sua fronte, na sua testa. Quando aquela luz batia na testa do doente, ele tremia. Algum tremia, outro mexia com as mãos, outro mexia com o pé, com as pernas, outro começava a gemer, a falar frase desconexa, como que estivesse despertando de um pesadelo. Ele reparou que a nossa irmã Ana, aquela da história do assassinato do esposo dela, que carregou ele no carrinho e colocou na estrada de ferro, sobre ela tinha uma nuvem escura. E naquela nuvem refletia aquela paisagem como numa tela de cinema. Vários era envolvido por uma densa nuvem escura, acinzentada. Cada um aparecia aquilo que estava na sua mente. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidado o que você pensa. Porque nós somos o que nós pensamos. Quando você passar
do material para o espiritual, você vai refletir o que você pensa. Aí você não pode mais escutar o que você pensa. Será como um espelho que vai refletir o que você é. De repente, quando uma daquelas bolas bateu sobre aqueles que recebiam o tratamento espiritual, né? Lembra que Aniceto, Alfredo diz que daqueles 1980, 400 recebiam tratamento especial. Recebia passe de sopro, outro recebia remédio com água fluidificada, outro recebia um alimento mais ostensivo, né? E de repente, quando a luz bateu naquele, 2 deles saíram correndo. André Luiz ficou assustado. Percebeu tantos funcionários como os que estavam ali, ninguém se tocou. Permaneceram do jeito que estava. André pensou em querer segurar, ir atrás dele. Alfredo disse: André, fique em paz. Eles não têm para onde ir. Eles vão correr até cansar. Em algum lugar eles vão parar e vão pedir ajuda, porque não tem como sair daqui. Aí, terminando a oração, Aniceto voltou, agradeceu a Deus. Agradeceu a Aniceto, agradeceu a Alfredo e a mim. Disse: graças a Deus, hoje as bênçãos foram mais diferentes, porque há dia não levantava ninguém. Pensa, você meditou, pensou? Eles todos os dias, naquela hora sexta, às 6 horas da tarde, na hora da Ave Maria, como costuma fazer a Igreja Católica, no nosso lar, nas colônias espiritual, ao entardecer, todo mundo para. Agradece a Jesus por mais um dia. É o que ele fazia, agradecendo. E quando eles oravam, então acontecia isso, que alguém despertava. Algum daqueles que estavam dormindo abria os olhos e começava a falar. Então era recolhido junto com aqueles outros e começava a receber um tratamento especial. Este é o poder da oração. Querida irmã, você não tem ideia. Por isso que o Senhor Jesus disse aos apóstolos: orem comigo, mas vigia e ora, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós temos que viver em oração. Você não tem ideia. Eu vou colocar aspas, porque eu sempre, em cada capítulo, conto uma historinha verdadeira. Caso verídico que aconteceu comigo. Eu estava fazendo caminhada na garagem. E eu percebi no meu filho tristeza, porque eu enxergo pelo ouvido. Meu filho estava conversando comigo, eu percebi nele uma tristeza. Aí eu disse: filho, você está triste? Está acontecendo alguma coisa com você? Aí ele disse: o senhor percebeu? Porque você sabe que eu percebo. Pai, aconteceu algo difícil para mim. Eu estou desempregado. Não estou trabalhando. O meu carro travou o motor. Não quer pegar mais, travou. Eu chamei o mecânico me pediu R$700. Eu não tenho R$1. Onde é que eu vou arrumar dinheiro? Vou ter que andar de onde? Deixar o carro, porque não pode andar. Eu disse: eu vou orar a Deus. Vou pedir a Deus uma solução.
Eu disse, faça isso, meu pai. E na madrugada, quando eu orava, eu apresentei ao plano espiritual, aos amigos espirituais, né? Senhor, sabe do problema dele, da situação dele. O que é que ele tem que fazer? O amigo espiritual disse para mim, ó, fala para ele entrar dentro do carro e fazer uma oração. Simplesmente isso. Não disse mais nada. Chegou de manhã, quando eu fui conversar com ele, eu falei, filho, você pediu para mim orar? Eu orei. O amigo espiritual falou para você entrar dentro do carro e fazer uma oração. Ele não perguntou nada, viu, minha irmã? Porque meu filho, ele não propaga a religião, ele gosta do espiritismo. Tentou seguir a igreja, mas não conseguiu, não. Quem conhece a doutrina espírita jamais se escraviza numa religião. Ele então desistiu. Então, ele entrou dentro do carro. A hora que ele sentiu, ele foi lá, entrou dentro do carro, fechou as portas, abaixou a cabeça e fez oração. O irmão disse para ele, entra debaixo do carro e olha o motor. Você vai ver onde é que está o erro. Na hora, ele chegou, abriu a porta e entrou debaixo do carro. Quando ele entrou dentro do carro, ele reparou que o motor estava segurado por dois. O motor tem 4 parafusos que seguram o motor. 2 parafusos tinham caído. Então o motor ficou todo, por isso que travou, por isso que não pegava. Ele então pegou a chave, apertou um daqueles parafusos, foi até a casa de peça, comprou os outros 2 parafusos, colocou e apertou. Apertando os 4 parafusos, ele pegou o macaco, lógico, né? Levantou o motor, colocou na posição certa, apertou os parafusos, colocou os parafusos novos, chegou, ligou a chave, o motor pegou. Diz ele que chorou de alegria. Esse é o poder da oração. Percebe, minha irmã? Você podia, por que o Espírito não falou logo o que ele precisava fazer? Não, meu irmão. A oração é assim, orar. Orar é falar. Oratório, falar. Ação, oração. Você tem que falar com Deus e colocar em ação. Esta é a oração. E na mente sincera. É isso, é oração. É falar com Deus. Orar, minha irmã, é conversar diretamente com o Criador. Quando você vai conversar com o Pai, você brinca com Ele? Você faz pegadinha com Ele? Não faz. Deus é o nosso Pai. É o Pai universal. Converse com Ele, minha irmã. Na sua situação. O Senhor Jesus disse, se tiveres nos meus ensinamentos, eu e o Pai faremos morada em ti. Tudo que pedir será acrescentado. Você entende? Aí você pode dizer, há tantas coisas que eu peço e não recebo. Isto é outra coisa que você tem que aprender. O efeito da oração. Se você pede uma coisa e você não recebe, porque não é bom para você. Porque não é porque Deus ouve. O Senhor Jesus nos ensinou. Deus sempre ouve as nossas orações. Mas Ele não diz que toda oração é dada. O que nós pedimos. Nós não sabemos o que pedir. Deus sabe o que é bom para nós. Ele sabe, como disse Jesus no Pai Nosso, o que nós precisamos antes de nós pedirmos. E fica esperando nós pedir. Aí ele percebe o que é bom e o que não é. O que é bom ele dá, mas o que não for bom ele não dá. O Pai sabe. Lembra que Jesus disse? Se o filho pedir peixe, você dá serpente para ele comer?
Se o filho pedir pão, você dá pedra para ele? Não dá, você dá coisa boa para ele comer. Assim é o nosso Pai que está no céu. Este é o valor da oração. Meu irmão, minha irmã, nas horas mais difíceis, não se desespera. Eleva o pensamento a Deus, onde você estiver. Você não precisa ajoelhar, você não precisa ir na igreja, você não precisa... Onde você estiver, leva os pensamentos ao plano superior e fala com Ele. Ele está ao seu lado. Ele sabe o que você precisa. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista. Eu sou um administrador do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma religião, não somos a igreja nem a casa espírita. Nós pregamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos, porque só o Evangelho pode nos libertar, só o Evangelho pode trazer paz para a humanidade, para o mundo, coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu e não vão conseguir. Sabe por quê? Porque o homem não muda, ele é orgulhoso, ele é egoísta, preconceituoso. O preconceito é da igreja. Preconceito separa. Quem tem preconceito está na treva. O Senhor Jesus diz que aquele que diz que está em Deus, que anda com Deus, mas tenha preconceito, está nas trevas. Deus não está nele e ele não está em Deus. Portanto, meu irmão, converta, aceita Jesus realmente como Ele é, não como o jeito que você quer. Paz, luz e liberdade.